Série Maturidade, Suas Zonas Errôneas, temporada 10, declare sua independência. Esse é o 5º episódio e nele eu vou falar sobre alguns comportamentos típicos, comuns de dependência e de encorajamento da dependência. Eu vou contar eles para ajudar a gente a não deixar que eles passem desapercebidos. E em seguida, depois de dizer isso, eu vou falar das compensações psicológicas que levam a gente a ficar apegado a esse comportamento imaturo aí, de dependência. Pega o teu bloco de anotações aí e vamos nessa. Quando a gente se sente incapaz de abandonar o ninho, ou até consegue abandonar esse ninho, mas rola aquele ressentimento dos dois lados, isso aí é um exemplo de dependência. O segundo exemplo aqui, quando a gente se sente solicitado ou obrigado a visitar, telefonar, receber socialmente, servir de motorista ou qualquer coisa assim, também é um sinal de dependência. Isso acontece muito frequentemente. Número 3 aqui, quando a gente sente que precisa pedir licença ao cônjuge para fazer qualquer coisa, inclusive gastar dinheiro, ter autoridade para falar, emitir uma opinião. Você não acha, fulano? Usar o carro da família. Quarto exemplo, são exemplos também as invasões de privacidade, como mexer nas gavetas e ler os escritos guardados ali pelas crianças, ou no casamento, ou no namoro, quando um mexe no celular do outro sem autorização, ou até força a barra para ver, você vai me mostrar, tem que me mostrar seu celular. Quinto exemplo, quando se usa frases como eu nunca poderia dizer isso a ele ou a ela, eu nunca poderia dizer a ele ou a ela como eu me sinto, porque ele ou ela poderia não gostar. Não é só isso? Sexto exemplo, cair em depressão e imobilização após a morte de um ente querido. Por que pareça, isso é um exemplo também de dependência. 7 aqui, se sentir preso a um emprego particular e nunca se aventurar espontaneamente para fora dele. Tudo ruim, salário é ruim, emprego é ruim, mas tem medo, aí fica lá. Oitavo aqui, ter expectativas, regras mesmo, sobre como é que o cônjuge ou pai ou sei lá quem deveria se comportar ou ser. Nono exemplo, se sentir embaraçado com o comportamento do filho, com vergonha do comportamento do filho, ou do cônjuge, ou do genitor, como se eles fossem parte do que a gente é. Essa daí é clássica. 10º exemplo, permanecer em treinamento a vida inteira, com um trabalho ou com uma posição. Ficar nessa fase de treinamento pelo fato de não confiar em si mesmo, então nunca meter a mão na massa. Não, estou treinando a vida inteira. 11º exemplo, se sentir magoado pelo que as outras pessoas dizem, sentem, pensam ou fazem. Não é? Ou acha que elas pensam, mas você não sabe, né? 12º exemplo, só se sentir feliz ou bem sucedido se o seu companheiro ou companheira se sente assim. Já pensou nisso? 13º aqui, receber ordens de alguém. Por incrível que pareça. 14º, permitir que outra pessoa tome decisões pela gente ou pedir sempre conselhos antes de tomar as nossas próprias decisões. 15º exemplo, ter a crença e afirmar ao outro, você tem uma dívida comigo. Veja o que eu fiz por você. São as obrigações que compõem a condição de dependente. 16º exemplo, deixar de fazer alguma coisa na frente de um pai ou de uma pessoa autoritária, porque eles não aprovariam. Não fumar, não beber, não falar palavrão, não comer besteira, qualquer coisa que seja assim, em razão do papel submisso. 17º exemplo aqui, desistir da vida quando acontece a morte ou doença grave de algum ente querido. E o último exemplo, 18º, fazer uso de uma linguagem comedida perto de uma pessoa dominadora, para que ela não se aborreça com a gente. Aliás, não é o último esse não, tem o 19º aqui, quando a gente decide mentir persistentemente sobre o nosso comportamento e a gente tem que distorcer a verdade para que eles, os outros lá, não fiquem aborrecidos com a gente. Agora sim, esse foi o último. Esses exemplos aí de comportamento de dependência servem para que a gente fique apto a perceber quando a gente se comporta assim ou quando alguém mais faz isso. Isso ajuda a gente a não perder a oportunidade de intervir no momento certo e mudar o nosso comportamento, ou a influência que a gente, ou mudar a maneira que a gente influencia as outras pessoas, sendo mais eficaz influenciando as outras pessoas. Agora eu vou falar sobre as vantagens doentias que a gente pode ter para manter esse comportamento, por manter esse comportamento dependente, aliás. As razões que motivam a gente a permanecer dependente não são lá assim, coisas muito complexas.
A gente pode conhecer as motivações para ser dependente, mas será que a gente sabe o quanto que elas são destrutivas? Esse negócio aí de dependência, ele pode parecer uma coisa inofensiva, mas ele é um poderoso inimigo para a felicidade e para a autorrealização. Eu vou listar agora os ganhos mais comuns em se manter em um estado de dependência. Primeiro ganho aqui, primeira coisa que leva a gente a se sabotar, permanecer da dependência, é o fato da gente ser dependente. O fato da gente ser dependente pode manter a gente sob custódia protetora dos outros e nos dar os benefícios de criança pequena. Não sermos responsáveis pelo nosso próprio comportamento. Esse é o primeiro. Segundo dividendo aqui, segundo ganho. Por a gente permanecer dependente, a gente pode culpar os outros pelos nossos insucessos. Terceiro, se a gente depende dos outros, a gente não precisa empreender o trabalho difícil ali de mudar, da mudança, e nem assumir risco nenhum. A gente tá garantido por estar se apoiando nos outros, que vão assumir a responsabilidade ali pela gente. Quarto motivo, quarto exemplo, a gente pode se sentir satisfeito consigo mesmo, porque a gente está sendo agradável com os outros. A gente aprendeu que a maneira de ser bom é agradando a mamãe. Agora, muitas mamães simbólicas nos manipulam, né? 5. A gente pode evitar a culpa que escolhe quando se comporta de uma maneira autoafirmativa. É bem mais fácil se comportar bem no interesse dos outros, né, do que eliminar esse sentimento de culpa. 6 aqui, sexto exemplo. A gente não precisa tomar decisões nem escolher por si mesmo. A gente se modela por um genitor, um cônjuge, alguém de quem a gente depende. E quando a gente pensar o que eles pensam, ou sentir o que eles sentem, a gente não tem necessidade de executar o trabalho árduo ali, de determinar autonomamente como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai sentir. Sétimo dividendo aqui de ficar na dependência lá. Deixando o resto de fora, é simplesmente mais fácil ser seguidor do que ser líder. Isso é fato. A gente pode fazer o que foi dito e evitar dificuldades, apesar da gente não gostar de como se sente como um seguidor. Ainda é bem mais fácil suportar isso que enfrentar tudo quanto é risco envolvido da gente ser a gente mesmo e tomar a iniciativa. A dependência é desagradável porque faz a gente ser menos que uma pessoa completa, uma pessoa autônoma, menos que isso. Porém, sem dúvida é bem mais fácil. Isso aí. Esses foram 7 exemplos de motivos que levam a gente a se sabotar, mantendo o comportamento de dependência na nossa vida. No próximo episódio, eu vou dar algumas estratégias para ajudar você, de fato, a declarar a sua independência na prática. Tá bom? Se esse vídeo aqui ele fez cair algumas fichas aí para você, comenta aqui embaixo que ele abre em formato de braço de força, tá bom? Compartilha com seus amigos se você puder. Até o próximo vídeo. Força!